Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Onde a Mari Investe. Quadro esse onde eu mostro para vocês como investir, mesmo com pouco dinheiro, para ter uma renda mensal. Lembrando que nada do que eu estou comentando aqui é uma recomendação de investimentos, eu só estou mostrando para vocês onde eu de fato invisto e sempre deixo claro que não é todo investimento que vai fazer sentido para todo mundo, a gente precisa ter sempre noção disso. No último vídeo, a nossa estratégia teve uma mudança um tanto quanto radical, mudamos percentuais ideais aqui, mudamos também a questão de investimentos internacionais, deixando super claro que eu prefiro investir diretamente lá fora, mas aqui não faria sentido para essa carteira especificamente, na minha visão. De novo, sempre deixando isso super claro, não é recomendação. Mas o que a gente fez? Fiquei eu de comprar mais uma cotinha do IVVB11, compramos. E aqui eu fiz mais compras, não investi no Tesouro IPCA. Por que eu não investi no Tesouro IPCA? Apesar de estar extremamente atrativo. Porque como a gente mudou um pouquinho o percentual que a gente quer ter em renda fixa, já estamos ultrapassando esse percentual que a gente tem aqui de 25% e deveríamos ter 20%. Como já passou de 5%, eu dei uma segurada para não criar uma concentração aqui e investi um pouco mais em 10 cotinhas do Kiso 11, mais 2 cotinhas do BTLG 11, mais 3 ações da Itaúsa, mais aquela cotinha do IVVB11. Então aqui, ó, a gente tem o percentual da carteira e o percentual ideal. Isso aqui é bem importante na hora que a gente está construindo uma carteira de investimentos. Então, muitas pessoas me perguntam, Mari, eu estou investindo com pouco dinheiro, como é que eu faço para estruturar uma carteira de investimentos legal? Tenha sempre noção do quanto você está investindo, e aqui não é o valor que está custando, tá? É o quanto você está investindo e o quanto você quer investir. Então eu defini que eu ia ter 20% em renda fixa, 10% em Tesouro IPCA para pegar uma marcação mercado legal e 10% em algo que tivesse liquidez e rendesse pelo menos 100% CDI. Nesse caso, a gente está lá na caixinha do Nubank. E aqui, eu quero ter 10% em Kiso, lá nos fundos imobiliários, 10% no MCCI, 8% no BTLG 11%, 6% no HGRU e 6% no MOL11, o fundo de shopping. Então aqui a gente já tem uma diversificação em setores diferentes dentro dos fundos imobiliários e aqui eu tenho os percentuais para manter sempre essa diversificação. A mesma coisa nas ações, a gente está com 2 ações do setor financeiro e 2 ações do setor de energia, porém com subsetores diferentes. Mari, como assim? A gente tem Itaúsa, que é uma holding, então ela investe em várias outras empresas que não estão necessariamente no setor financeiro. A gente tem BB Seguridade, que é específica do setor financeiro. A gente tem Taesa, que é uma transmissora, e a gente tem Engie, que, dentre todas as coisas que ela faz, ela foca também na geração de energia. Então a gente tem aqui uma diversificação legal com empresas diferentes aqui. Coloquei então um percentual aqui, ó, de 10% em Itaúsa, 5% em BB Seguridade. Por quê? Entendendo que são do mesmo setores, ter uma diversificação também em percentual. E a mesma coisa eu fiz para Taesa e Engie, 10% em Taesa e 5% em Engie. Por que eu não coloquei um percentual igual para cada uma delas? Porque tem empresas que eu quero ter um pouco mais, tem empresas que eu quero ter um pouco menos. E a gente precisa ter isso muito claro na hora de investir, definir a nossa estratégia e o porquê a gente está investindo. No total, a gente tem, então, investidos aqui R$ 3.818. Quando a gente vai dar uma olhadinha aqui nos proventos, a gente está recebendo uma quantidade legal. Tem meses que a gente recebe um pouco menos, tem meses que a gente recebe um pouco mais, e isso é normal quando a gente tem uma diversificação de investimentos. No último mês de agosto, a gente pegou aí quase R$ 90 de proventos. Aqui está a evolução ao longo dos meses, tá? E aqui a nossa evolução no gráficozinho que eu coloquei para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a gente está investindo média de 200, no máximo 300 reais ao longo de todos os meses. Mas o que acontece? Mesmo a gente investindo esses 200, 300 reais de dividendo, a gente já está conseguindo uma média de quase 100 reais aqui, ó, considerando o último mês, claro, considerando na média que a gente tem 50 reais.
Então, assim, você está investindo 200, 300 e recebendo 50. Olha o quanto esse retorno já está fazendo total diferença aqui no nosso reinvestimento de dividendos. Isso aqui é uma bola de neve de juros compostos que vai só trazendo muito mais dinheiro no nosso bolso de investidores. E aí tem pessoas que veem aqui esses investimentos e falam: Mari, tá tudo caindo e agora o que eu faço? Eu continuo investindo, eu estou recebendo a minha renda aqui, as empresas continuam com bons fundamentos, óbvio, perdeu o fundamento eu me livro, não faz mais sentido para mim, eu vou lá e vendo, mas de maneira geral o que eu quero é renda. Então se esses investimentos continuam me trazendo essa renda, eu não tenho muito o que me preocupar. Por exemplo, se você não definir uma estratégia, talvez fique até um pouco mais complicado, mas qual que é a minha estratégia? Baseado em 3 pilares que eu tô sempre falando para vocês, que é o OTR, objetivo, tempo e risco. O objetivo que eu quero com esses investimentos, o tempo que eu quero manter o meu dinheiro investido e o risco que eu aceito correr. Então, assim, qual que é o meu objetivo? É aposentar com esses investimentos aqui que eu tô apresentando para vocês na carteira do canal. Ah, Mari, você tem os investimentos? Sim, mas esse aqui que eu tô mostrando para vocês vai fazer parte da minha carteira que eu quero aposentar com esses rendimentos aqui. Qual é o tempo que eu quero manter esse dinheiro investido? Não tem problema, pode levar 10 anos, tranquilo, ainda tô nova, tô tranquilo. Então o tempo que tá tudo bem manter esse dinheiro investido, eu quero manter ele até sem limite máximo. E o risco que eu aceito correr é de moderado a alto. Por que de moderado a alto? Por exemplo, para mim não vai fazer sentido investir diretamente em CRI, em CRA, em debenture, nessa carteira, até porque é uma carteira muito pequena e ainda não faz sentido. Mas tudo pode mudar se a minha estratégia também mudar lá na frente. E de novo, tô mostrando aqui esses rendimentos, tô mostrando esses 10 mil aqui que a gente foi construindo aos poucos para mostrar para vocês o seguinte: não é do dia para a noite, é realmente aos poucos. Nos primeiros meses a gente recebe centavos e com o tempo já paga aí uma continha de internet, por exemplo, ao longo de cada mês. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para segurar na tua mão e falar assim, beleza, qual que é o primeiro passo? Te ensinar do básico, se você não entende absolutamente nada, ao avançado, é só clicar no primeiro link na descrição e destravar o seu acesso ao Investidor em 6 Passos. Lá você tem acesso aos nossos grupos do WhatsApp, eu tô sempre respondendo as dúvidas, eu tô fazendo aulas ao vivo pra gente tirar dúvidas e conversar entre si, tem aulas gravadas também, ensino sobre declaração de imposto de renda, entrego essa planilha que eu mostro aqui pra vocês, que é exclusiva para os alunos mentorados, que eu tô sempre lá com vocês, mas eu mostrei aqui como que está, né? Quais foram os nossos últimos investimentos. E agora, onde que a gente vai investir? Eu tô querendo investir um pouquinho mais para organizar a minha carteira próximo do ideal. Lembra que eu falei para vocês sobre estar sempre buscando a carteira ideal? A gente nunca vai chegar a 100% nesse percentual ideal, mas sempre buscar ele é interessante. Então eu quero investir um pouquinho mais em MCCI, eu quero investir um pouquinho mais em BTLG, quero investir um pouquinho mais no MOL e também na ENGIE. Então, os próximos investimentos provavelmente vão estar dentro desses ativos e eu mostro para vocês o resultado nos próximos vídeos aqui do canal. Então, não se esqueça de se inscrever por aqui, ativar as notificações para não perder mais nada por aqui e me contar o que vocês estão achando dessa carteira de investimentos, se é o que vocês esperavam, se não é, e quanto vocês já estão recebendo de dividendos todos os meses com a carteira de investimentos de vocês. Combinado? Então, te espero no próximo vídeo. Até mais!